Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, queremos ouvir esse chamamento, queremos, Senhor, estar com os nossos ouvidos atentos e corresponder, ó, à Tua voz, Senhor Jesus, e corresponder ao Teu chamamento. O Senhor nos chama para Tuas bodas, o Senhor nos chama, Senhor, para o Teu banquete. Senhor, estamos, Senhor, prestes, Senhor, a entrar nessa realidade. Senhor, a desfrutar, Senhor, dessa realidade diante dos nossos olhos. Senhor, não podemos ser aqueles que, após serem chamados, Senhor, arrumaram, Senhor, desculpas, Senhor, arrumaram, Senhor Jesus, motivos para não estar, Senhor, nesse momento. Nós não queremos ser esse, Senhor, que arrumamos desculpas, Senhor, ao ouvirmos a Tua voz. Queremos, Senhor, nos prontificar, Senhor, com a nossa porção, Senhor, com a nossa parte, e queremos, Senhor Jesus, estar, Senhor, sendo, Senhor, esses que ouvem e obedecem a Tua voz. Por isso, nessa noite, fala conosco. Te agradecemos, Senhor, pela Tua porção trazida a nós durante essa semana, Senhor, pelo Teu falar, Senhor, pela Tua direção, pela direção dada, Senhor, à Tua igreja, Senhor, às Tuas igrejas, Senhor, e nós Te agradecemos porque nós fazemos parte desse viver. Por isso, Senhor, ache em nós um coração puro, um coração, Senhor, ache em nós, Senhor, fruto de arrependimento, ache em nós nessa noite, Senhor, o fruto do Espírito, para que possamos frutificar, Senhor, e dar frutos para o Senhor. Senhor, nós Te amamos. Senhor, abençoa, Senhor, a palavra, fala, Senhor Jesus, a nós. Senhor Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade. Senhor, não queremos, Senhor Jesus, estar restringindo, Senhor, o Espírito, mas queremos, Senhor, dar liberdade, Senhor, para que Ele possa, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, se mesclar conosco, que a Tua presença se faça presente por meio da palavra. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Ó Jesus é o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, amém, Jesus é o Senhor. Graças a Deus, porque você está aqui. Você ouviu o chamamento, né? O irmão compartilhou, os irmãos, né, compartilharam algo, e eu gostaria de ler um versículo antes de entrar na palavra. 2 Coríntios. Capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios 3, 17 fala: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. De novo, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o Espírito. E onde esse Espírito está, neste lugar há liberdade. Nós temos ouvido falar muito sobre isso, de termos liberdade nas reuniões. Se nós não tivermos liberdade, as nossas reuniões se tornarão engessadas, mecânicas. A esfera da reunião, ela precisa já ser preparada antes de nós chegarmos nesse lugar. Eu te encorajo, eu te desafio para no próximo final de semana, ou até mesmo amanhã, você já começar a exercitar o Espírito na sua casa. Eu te desafio, pelo menos 1 hora antes. Coloque um hino, coloque uma mensagem, invoque o nome do Senhor. 1 hora antes, comece a exercitar o seu Espírito. Você vai ver, irmãos, que quando você chegar, a reunião não vai ser a mesma para você. Aquela esfera que você, às vezes, vê pesada, para baixo, mecânica, ela já não mais existirá na sua vida. Porque você vai estar queimando. Você já vai estar preparado para que o Senhor venha e fale com você.
Às vezes é tão difícil mantermos uma reunião, e principalmente quem vai falar a palavra, sentir uma esfera pesada. Irmãos, é a mesma coisa de você bater nessa parede. Você sabe, filho, você sente que o Espírito não flui. Às vezes o irmão tem sentimento, tem um cargo para falar, tem um sentimento para falar, mas quando fala, é a mesma coisa que bater nessa parede. Aí a gente sente, quem está falando aqui, o peso da esfera. Sabia disso? Experimente vir falar uma palavra aqui na frente para você ver, irmãos, com todo respeito, o que é bom. Senhor Jesus, que peso. É um peso, né? Uma agonia. Mas quando a esfera está preparada, você sente, irmãos, que cada palavra que o Senhor fala, você sente que ela flui. Viu, Bia? É como um rio. É como um rio que flui no ambiente da comunhão. Então nós precisamos, irmãos, achar na igreja a liberdade que nós temos na nossa casa. Mas não, Paulo também adverte, não usemos da liberdade para dar vazão à carne. É claro que tem que ter ordem. É claro que não pode ser descontrolado. O Senhor é um Senhor de ordem, mas o Senhor também é um Senhor de liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E onde que está esse Espírito? Me responda, por favor. Dentro de você. E se esse Espírito está dentro de você, primeiramente essa liberdade é do Espírito para com você. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade de quem? De você encabeçar o Espírito, filha? Não, do Espírito te encabeçar. Essa é a liberdade. E quando o Espírito me encabeça, aí a vontade que é do Senhor, ela passa a fluir por meio de mim. Você já não ficará mais preso na sua cadeira, com vontade de compartilhar o que você ganhou, mas não levanta da cadeira. Irmãos, em nome de Jesus, a coisa mais maravilhosa que tem é ver, irmãos, presta atenção aqui, aspas, abre aspas, novos, fecha aspas, compartilhando. Irmãos novos compartilhando, não é irmãos que estão na reunião, chegando na reunião hoje, é irmãos que já estão na reunião, mas que não compartilham aqui na frente, ou não compartilham do seu lugar. Quando você toma essa posição, é como se um frescor invadisse a esfera. É como se a reunião ela estivesse recebendo todo um frescor. Mas como que isso ocorre se eu não luto contra mim mesmo? Podemos usar como exemplo, eu peço, né, com todo o respeito, usar Vanusa de exemplo, né, Vanusa? Foi fácil? Mas um dia você levantou do seu lugar. Isso te destravou. Isso nos destrava, irmãos. Eu já falei, eu lembro a primeira vez que eu compartilhei numa reunião da igreja. Domingo à noite, reunião do GFCM, lendo o livro A Visão do Tabernáculo. Capítulo 4. Ô luta. Sentado numa mesa de GFCM, na casa de um irmão. E todo mundo falou e eu ensaiei o que eu ia falar. Sabe quando você ensaia? E você ensaia. Aí eu falava comigo, poxa vida, está todo mundo falando, por que eu não posso? Irmãos, mas é uma suadeira, é um ataque cardíaco, é uma tremedeira. E do mesmo lugar onde eu estava, eu fiquei, porque ninguém levantava também, né? E eu fiquei ali sentado, todo mundo falou. Eu estava chegando, irmãos, na esfera da igreja, no viver da igreja. Eu estava conhecendo esse viver. Pergunta-me o que eu compartilhei. Eu não vou saber. Eu sei o dia, eu sei o lugar, eu sei a porção que estava no livro. Agora, o que eu compartilhei, eu não sei, filho. Mas só sei que eu compartilhei. Falei nada com nada? Posso ter falado, irmãos, mas eu falei. E se eu tenho certeza que se eu não tivesse me posicionado naquele dia para compartilhar, talvez o Senhor não estaria me usando nesse encargo que eu estou hoje, que é ministrar a palavra. Ele poderia ter buscado e achado outro.
que venceu a si mesmo e abriu a sua boca. Irmãos, que tal você orar ao Senhor, repreendendo esse espírito mudo? Isso é um espírito mudo, que às vezes está tomando posse de você. Você tem um sentimento, você tem um coração, você tem a vontade, aquilo queima a vida. Mas na hora que fala, irmãos, podem vir aqui na frente, um após o outro, você tem aquela vontade, irmãos, mas é um peso de 500 quilos te prendendo na cadeira. 500 quilos nada. Não vamos por mais, né? Porque 500 quilos você levanta ele ainda. É toneladas e toneladas de peso. É um espírito mudo, levando você a ficar mudo e muda diante do encargo que você ganhou e do sentimento que o Senhor te deu. Mas quando você vence isso, Senhor, eu repreendo esse espírito mudo. É um espírito mudo. A Bíblia nos fala que antes nós servíamos aos deuses mudos. Mas hoje nós não servimos esses deuses mudos. Hoje nós servimos a um Deus que fala. Ele é um Deus vivo e Ele é um Deus que fala. E você precisa crer, irmãos, que quando você levanta para compartilhar, quando você se posiciona, não é você falando, é Deus falando. É o Espírito falando, completando o que foi falado, completando o que foi compartilhado. Talvez eu não ganhei o que foi falado na palavra que o irmão compartilhou, mas no seu compartilhar, irmã Dalva, eu fui completo. Aí eu já saio daqui vivo, eu já saio daqui vivificado. Então eu te desafio a já chegar aqui nas reuniões com pelo menos na sua casa, 1 hora antes, comece a exercitar o seu espírito. Coloque um hino, coloque uma mensagem, já comece a invocar o nome do Senhor, já venha no caminho para cá invocando o nome do Senhor. Porque às vezes nós chegamos aqui, nós deixamos para preparar a esfera quando nós chegamos, aí nós chegamos cheios de nós mesmos, aí nós chegamos cheios de casos para contar para o irmão. Eu encontro com o irmão, eu conto todos os casos que passei durante a semana, menos compartilho algo que é a palavra de Deus com ele. É proibido? Não tem problema, nós temos comunhão, não tem nada a ver isso. Mas eu estou falando, irmãos, quando nós temos esse sentimento, nós já chegamos queimando. Você vai subir nessa escada, você vai queimando. Quem passa perto de você queima. Esse está cheio de Deus. Essa está cheia de Deus. Dá na hora de compartilhar, não espera nem chamar neles. Eu já estou aqui na frente. Irmãos, com todo respeito, porque senão ficam, com todo respeito os irmãos que já assim praticam, ficam os mesmos irmãos e as mesmas irmãs, nas mesmas, compartilhando. Quem vem tem sentimento. O problema não está quem vem, o problema está em quem não vem. Em quem não vem. Então, ou seja, repreenda esse espírito aí que está te emudecendo. Oh, Senhor Jesus. Repreenda esse espírito mudo. Porque falar, nós falamos, irmãos. Quer ver puxar um assunto com você aí, o jogo do Atlético Mineiro, o jogo do Cruzeiro, o jogo do Flamengo, e o Flamengo. Libertadores, não toca no assunto, irmão, por favor. Já pensou aí? Tem assunto para a noite inteira. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Fala a verdade, irmãos, tem ou não tem? E aquele assunto, e aquele outro assunto da política que está chegando também. Tem assunto, irmãos, para virar noite e amanhecer, uma vigília de assunto. É ou não é, Cláudia? Mas quando é para falar, compartilhar um sentimento, oh, Senhor, mas não sai nada. Oh, Senhor, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a Bíblia. O sentimento está grande, eu vou fechar a Bíblia e nós vamos dar a oportunidade para cada um vir aqui na frente e compartilhar o encargo dessa semana do alimento diário. 2 minutos para cada um. Todos aqui, 2 minutos é para todos virem, não dá? Então, poderemos, o sentimento está forte, irmãos, em ouvir os irmãos falando. Porque se nós não falamos, presta atenção aqui que eu vou falar com você. Presta atenção. Presta atenção no puxãozinho de orelha. Se eu não abro a boca aqui em casa, aqui nós estamos em casa. Se nós estamos, filho, em casa. A igreja é uma grande família, Gera. Você está numa grande família, Gera. Você faz parte dessa família. Nós fazemos parte, olha que família maravilhosa. Mas se eu não tenho coragem de abrir a minha boca aqui nessa esfera, eu vou ter coragem de abrir a boca lá na rua? Como diz os Carlos Chaguenses, é nunca que eu vou. É nunca, né?
Mas nunca, não é isso? Mas nunca. Nunca que eu vou fazer isso. Eu não tenho coragem de falar nem aqui, vou ter coragem de falar lá. Irmãos, as reuniões é uma preparação para o que o Senhor está falando. Ide. Ide. Que tal você vencer isso aí? Os jovens, coisa maravilhosa é ver um jovem compartilhando. Que encorajamento, a gente sente vigor, a gente sente encorajado. Então, irmãos, assunto nós temos, o que nós não temos é coragem. Mas o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Oh, Senhor Jesus, você não tem um espírito de covardia. Que espírito você tem? Um espírito de liberdade. E onde está o espírito? Aí a liberdade. Não recebemos o espírito de covardia para vivermos outra vez. O que é outra vez, Bia? Essa reunião de hoje eu já estou atemorizado. Chega no dia de amanhã, Nires, eu estou outra vez atemorizado. Não recebemos o espírito de covardia para vivermos outra vez atemorizados, mas nós recebemos o espírito de poder. Irmãos, você tem um poder dentro de você, solta esse poder que está dentro de você. Então, eu encorajo você, já saia da sua casa com o espírito exercitado, ao invés de brigar com o esposo, ao invés de ficar furioso, ao invés de buscar situações para te prejudicar, que tal você já sair da sua casa com o espírito exercitado? No caminho para cá, o Senhor pode te usar para salvar uma pessoa. Você pode ser muito bem um canal, mas se nós não estamos sensíveis, nós não perceberemos as necessidades do Senhor. Então, é um encorajamento para você, amém? Que tal? Senhor Jesus, eu vou adiantar a mensagem para que possamos já praticar esse sentimento. Mas não, irmãos, por favor, nada obrigado. O Senhor não quer nada de nós obrigado, pressionado. Não, esquece. Se for assim, irmãos, é melhor não fazermos. Mas onde há o Espírito, aí há liberdade, Renato. Liberdade. Renovar as nossas reuniões. Mateus 22. Vamos lá? Esse é o sentimento, vou entrar na mensagem agora. Essa mensagem nós iremos dividi-la em duas partes. Uma parte hoje, outra parte amanhã. Amém? Iremos falar uma parte da mensagem hoje, outra parte da mensagem amanhã. É um ruminar, já falamos aqui que ninguém está aqui para repetir alimento diário. Repetir, ler e decorar o que está falando lá e vir aqui falar, não é isso. O Senhor te dá sentimento, o Senhor te dá visão, para que você, somado com o que foi falado, você venha e traga a palavra, filha. Você ganha sentimento. Falamos isso aqui, irmãos. É uma semana, é uma mensagem para falar um dia do alimento diário. Hoje nós vamos usar um dia do alimento diário e amanhã, hoje e amanhã nós vamos usar praticamente 2 dias do alimento diário. Que falou durante essa semana. Entrou no capítulo 22 de Mateus. Semana passada nós vimos o capítulo 21, alimento diário, volume 5, semana 4. Qual que é o título? As bodas do filho do rei. Ó Senhor Jesus, essas bodas são maravilhosas. E o que nós queremos mostrar para os irmãos quando falamos das bodas? Semana passada, leia comigo um versículo da semana passada, Mateus 21, versículo 43, para você compreender, irmãos. Mateus 21, 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Quando se fala o reino de Deus, eu gostaria de projetar uma imagem aqui, se já tiver no jeito, Aninha, para que os irmãos compreendam um pouco quando fala, para que possamos entrar na questão das bodas, nós deveríamos um pouco desfrutar a respeito dessa visão bem rápida a respeito do reino. Mateus 21 fala a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele não tem início, ele não tem fim.
O reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade. O reino de Deus, ele compreende antes do mundo ser criado, antes de Gênesis 1:1, já era o reino de Deus, e o reino de Deus se estenderá até depois da nova Jerusalém, do novo céus e da nova terra. O reino de Deus, ele não tem início, ele não tem fim. É o governo de Deus, é a autoridade de Deus, não tem início e não tem fim. Então, quando o Senhor fala em Mateus 21 sobre o reino de Deus, quer dizer que todos nós, quando ele liga o reino de Deus com a vinha, representa o que, irmãos? Que todos nós podemos participar via da vinha. Mas quando fala do reino dos céus, que é em Mateus 22:2, Mateus 22:2 fala, pode deixar a imagem aqui, Aninha? Mateus 22:2 fala, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Agora quando fala-se reino dos céus, já não é mais um reino que não tem início e não tem fim. Cadê aquele laser, por favor? Pega para mim, Luiz, por favor. Para você, rapidinho, para você compreender, irmãos, rapidinho. O reino de Deus é isso aqui, ó. O reino de Deus é isso aqui. Ele é de eternidade a eternidade. Ele compreende desde antes da fundação do mundo, sem começo, e ele vai até a eternidade futura, não é isso? Que é depois de novos céus e nova terra, sem fim, correto? Esse é o reino de Deus. Então todos estão incluídos no reino de Deus. Aí você vem aqui, ó, antes da fundação do mundo, o reino de Deus compreende os patriarcas, que é a dispensação anterior à lei de Abraão a Moisés, os israelitas, a dispensação da lei de Moisés a Cristo. Esse é o reino de Deus. Mas quando Cristo vem e morre, e edifica e arquiteta a igreja, tem início o reino dos céus, a igreja, que é o que? A realidade do reino dos céus. O que você está, onde você está hoje? Você não está apenas no reino de Deus, você está na realidade do reino dos céus, porque o reino de Deus, ele é um tempo que foi incluído dentro do reino de Deus. Está aqui, ó. A igreja, a realidade do reino dos céus, a dispensação da graça, os crentes vencedores, os cristãos verdadeiros, a aparência do reino dos céus, a cristandade, o mundo e as nações. Não vamos entrar nisso aí. Então, ou seja, aqui é a realidade. Então aqui, irmãos, que é a igreja, que é a realidade do reino dos céus, você está sendo chamado para as bodas, que nem todos participarão. Para a vinha, filha, todos foram chamados para trabalhar. Para as bodas, todos foram chamados. Mas nem todos participarão. O que nós veremos amanhã tem tudo a ver com as vestes nupciais, certo? Então aqui, ó, é a igreja. Isso aqui é o chamamento para as bodas, Bia. Hoje a era da igreja é Deus chamando os homens para as bodas do seu filho. O que é as bodas no grego? Festa de casamento. Aquela festa do matrimônio, aquele banquete matrimonial. Quem já casou sabe do que nós estamos falando. Você pode ter uma leve e muito rasteira ideia do que será isso. Que preparativo, né? Que preparação. Você prepara tudo. E convida a filha. Mas o que deixa um noivo ou um casal, né, uns noivos chateados? Quando você convida e aquela pessoa não vai. Por que você convidou? Porque você considera aquela pessoa. Aquela pessoa não é qualquer pessoa. Se foi convidado, filha, é porque houve uma consideração. Eu considero filha, então eu estou chamando ele para as bodas do meu casamento. Aqui está sendo o chamamento.
Mas quando, na segunda vinda de Cristo, quando os vencedores forem arrebatados, ocorrerá a realidade, a manifestação do reino, que é as bodas do Cordeiro. Então, os que foram chamados aqui, que não quiseram ir, não estarão aqui. Não estarão aqui. Não serão arrebatados na segunda vinda secreta de Cristo e não estarão nas bodas do Cordeiro. Na Nova Jerusalém, irmãos, todo mundo, todo crente, todos aqueles que creram no Senhor, todos que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, farão parte dessa Nova Jerusalém aqui, ó. Mas aqui, irmãos, que é o milênio, é desfrutar da presença de Deus, é ir na morada de Deus. É no terceiro céu, é você contemplar o que os anjos estão contemplando hoje. Esse chamamento só terá uma chance, você e eu, se nós formos arrebatados aqui. Então, quando se fala de bodas, é para participar do reino milenar, que é a grande festa. Já pensou você 1000 anos reinando com o Senhor, filha? Ó Senhor Jesus, que maravilha, né? Quem aqui não gostaria, irmãos? Você tem certeza que todos aqui gostariam. Mas por que nós, às vezes, não estamos ouvindo esse chamamento? Porque, irmãos, quando o Senhor lhes chama, nós vamos ler, o Senhor está chamando. Porque todos nós fomos incluídos aqui, nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui. E a igreja, o viver da igreja hoje, é um grande aperfeiçoamento, é uma grande preparação, é um momento de sermos aperfeiçoados, de amadurecermos, de sermos preparados para estar com o Senhor aqui. É a noiva se preparando para o grande dia, para encontrar-se com o noivo. Aí você, às vezes os novos, talvez tenha alguém aqui que não viu isso ainda, vocês devem estar, mas que noivo esse? Cristo é esse noivo. Amém? Abra Mateus 9 comigo. Isso aqui, irmãos, é superficial. Depois, se você quiser, nós temos comunhão com você e te explicamos mais. Mateus 9, versículo 15. Mateus 9, 15. Com 14 e 15 fala: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Sabemos bem aqui da tramóia aqui dos fariseus, né? Questionando o Senhor. Por que nós jejuamos? Versículo 15, respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Você está triste? Às vezes, irmãos, sabe o que nós manifestamos, Caliane? Que nós estamos tristes por casamento. Aqui o Senhor falou: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento, Cláudia? A não ser que você seja o padrinho, né? Senhor Jesus, aí já complicando o negócio, né? Mas mesmo assim, alegria foi considerado. Senhor Jesus, mas nós não podemos estar tristes. Você está triste, Thiago, por casamento? Você foi chamado, meu filho. Nós fomos chamados. E às vezes nós nos portamos, Bia, como se estivéssemos tristes. Você sabe por que nós estamos às vezes tristes, irmãos? Porque nós ainda não tivemos a visão. Nós não ainda ganhamos a visão do que será naquele dia. Se você pudesse ver, irmãos, eu oro ao Senhor, Senhor, de alguma forma, não sei, passe pelo menos um relampejar, pelo menos um negócio para que possamos contemplar, para nos despertar e balançar cada um de nós, para que possamos ver o que será naquele dia. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado, Lohane, para aqueles que o amam. Olhos físicos não verão, ouvidos físicos não ouvirão, mas Deus
revelou-no pelo Espírito. O Espírito pode te revelar isso aí. Se você invoca o nome do Senhor, exercita o seu Espírito, você vai contemplar isso aí. Então, às vezes nós estamos tristes, o Senhor falou, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Quem que é o noivo? É o Senhor. O Senhor falou, olha, eles não podem ficar tristes, porque eles já estão convidados para o casamento. E por enquanto o noivo está com eles, esse noivo está com eles, a presença física. Aí o Senhor completa, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias hão de jejuar. Então, ou seja, o noivo é o Senhor é esse noivo. Se você ler, não vamos ler por causa do tempo. Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Ouviu-se o grito, eis o noivo. Não, eu queria ler pelo menos um versículo. Pelo menos um versículo com você. Mateus 25, para você não falar que nós estamos inventando isso aqui. Mateus 25. Olha, Mateus capítulo 25, vai lá comigo. Começa falando, então, o reino de quê, irmãos? De Deus, dos céus, é bodas. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E o que elas eram? Virgens. Então, irmãos, ao contrário do que algumas teologias pregam, estas virgens não são a totalidade dos homens. Essas virgens são somente aqueles que foram remidos e salvos pelo Senhor. Daqueles que creram no Senhor e receberam salvação. Porque a Bíblia nunca chama o incrédulo de virgem nem de servo. Toda vez que você lê na Bíblia e fala servo, é um salvo. Por isso que há princípios na viver da igreja. Uma pessoa que não creu no Senhor, que não recebeu o Senhor, que não passou pelas águas do batismo, como que vai poder chegar e servir no serviço da igreja? Mas às vezes nós, com o coração, o lado bom da alma, né? Induzimos a isso. Dano no serviço, dano na igreja. Então a Bíblia nunca chama uma virgem, um incrédulo de virgem, nem de servo. Quando fala virgem, é salvos. Semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. A metade. Aqui o Senhor foi bastante generoso ainda, mas não vai ser a metade da cristandade não, viu? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não vamos entrar, que não é o encargo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo. Quem que é o noivo? Cristo. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Irmãos, está quase na hora de você ouvir esse grito. Eis o noivo. Foram todas tomadas, Eis o noivo, saía a seu encontro. Ó Senhor Jesus, que correria, né? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que é isso? Não é o encargo, mas eu tenho que falar um pouco sobre isso aqui, rapidinho. O que é isso, Cláudia? Quando foram todas adormecidas de sono, Bia, morreram, dormiram no Senhor. Vamos usar essa palavra, que para o Senhor os salvos não morrem, dormem. Dormiram no Senhor. Algumas dormiram com pouquinho azeite na vasilha, outras dormiram com maior quantidade de azeite na vasilha. Aplicando, alguns servos do Senhor podem ter partido para o Senhor sem ainda ter aquela vida de Deus crescida neles. Outros já tiveram a vida de Deus crescida neles. Isso é o azeite. O azeite representa o espírito. A vasilha representa a alma. Porque na lâmpada, as lâmpadas, que é o espírito, aí tem que estar todas acesas. Mas na vasilha, algumas têm mais, outras têm menos. Então, irmãos,
se for da vontade do Senhor, recolher qualquer um de nós, independente do dia e horário, que partamos para Ele cheios do Espírito. Que partamos, irmãos, cheios de Deus. Que partamos, irmãos, com o Espírito exercitado. Isso vai contar naquele dia. O nosso grande erro, Marilene, é deixar para exercitar o Espírito amanhã. É deixar para fazer amanhã. Amanhã eu faço diferente. Amanhã eu junto o azeite. Voltou o Senhor, as nessas disseram aos prudentes, dai-nos o vosso azeite, versículo 8, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós nem a vós mesmos, ide antes aos que vendem, comprai-o. Vai haver aqueles que estarão vendendo azeite, as duas oliveiras, na grande tribulação, nós vamos entrar nisso aí. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Iane. Eu antes de ouvir dormir no Senhor, eu não tive tempo de exercitar o meu espírito. Eu não tive tempo de desfrutar do Senhor, eu estava muito atarefado. Vamos ver sobre isso aqui na palavra em Mateus 22. Estava muito atarefado com os meus afazeres. Mas aqueles irmãos que mais crescidos falaram comigo que eu posso ir comprar o azeite. Então há uma segunda chance? Então vamos correr? Vamos. Aí naquele dia vai todo mundo correr. Vai ser uma correria para comprar azeite, Bia, que você não imagina. Algo grandioso, né? Mas, quando saíram elas, chegou o noivo. E saindo elas para comprar. É interessante, saiu, ele chegou. Não deu nem tempo. Elas saíram, o noivo chegou. E as que estavam apercebidas entraram com ele para onde? Lê aqui. Para as bodas. E o que aconteceu? Não. Senhor Jesus, me perdoa, mas São Pedro não vai estar na porta nesse dia não, para liberar a entrada de ninguém não. O Senhor não vai colocar um servo, um anjo, Bia, falar, não, dá mais um tempinho. Dá mais um tempinho para Miguel. Miguel está aqui, ó, Miguel aqui. Miguel está prestando atenção, eu estou vendo isso aí. Dá mais um tempinho para Miguel comprar o azeite dele, que ele não teve tempo, não. Estou aplicando, viu, Miguel? Quando o Miguel sai, o noivo volta e a porta fecha do lado de fora. Acabou, irmãos, acabou a oportunidade para as bodas, acabou. O que isso quer nos dizer? Que a oportunidade é hoje. Se você não exercitar o seu espírito hoje, ter uma vida de comunhão com o Senhor, desfrutar do Senhor, hoje, vida, naquele dia não terá tempo. Você até comprará o azeite, mas você não entrará para as bodas. Voltou, olha só, voltaram, fechou-se a porta, é igual a porta da arca. Quem lembra da porta da arca? Noé edificando a arca, filha. 100 anos, né? Cerca de 100 anos. Um homem construindo um baita de um barco daquele. Nunca tinha chovido na terra. E a Bíblia nos fala que enquanto ele construía a arca, ele pregava a justiça. Não era pregoeiro ou pregador da justiça. Enquanto um curioso passava por ele, falou, Noé, o que você está fazendo? Eu estou construindo a arca, mas deixa eu te falar. Arrependa-te que está próximo o reino, viu? O que isso quer dizer, irmãos? Que enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava buscando pregar o evangelho. Você pode ser assim. Enquanto você está nos seus afazeres ali, você pode estar o quê? Pregando o evangelho. Naquela época, o Noé estava em outras palavras, né? Posso orar por você? Passava, não, eu não quero. Então tá bom, a decisão é sua. Irmãos, ninguém quis. Até o dia em que veio o dilúvio e a porta da arca se fechou. E quem que fechou a porta da arca? Deus. Por que foi Deus que fechou? Por que, Dalva? Se fosse nós, o nosso emocional e o nosso sentimental dita muito das nossas atitudes, Oníris. Se fosse nós que tivéssemos fechado a arca, Cláudio, um conhecido seu, abre a porta, não, pera aí que eu vou dar um jeitinho.
deixa eu aqui, só mais um, dá tempo? Não, dá tempo, tá bom, deixa só mais um e depois outro. O nosso emocional dita muito das nossas atitudes, os nossos sentimentos. Mas, quem fechou a porta da arca? Deus. E Apocalipse fala que a porta que ele fecha, ninguém abre. Ninguém abre. E aqui o que aconteceu? Mais tarde, versículo 11. Chegaram as virgens nessas clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Josi. Josi, que estejamos lá de dentro da porta, viu? Lá dentro, nas bodas, comemorando, irmão, que maravilha. Hoje o Senhor, aquele Apocalipse, nos fala que ele está à porta e bate. Em qual igreja que é, filha? Tem hora que dá uns brancos e foge. A última igreja é Laodiceia? Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Hoje o Senhor está à porta batendo, amanhã muitos estarão do lado de fora batendo para entrar. O Senhor hoje está batendo para entrar, hoje, na era da graça. Ele está chamando aquele que abrir a porta. Ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Mas naquele dia, irmãos, o Senhor estará dentro. E os que não quiseram, fora. Abre-nos a porta, Senhor. Versículo 12, mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Dizem que uma das piores experiências, vamos falar de filhos com pais, são aqueles pais idosos que chegam a um determinado grau da sua vida, já bastante avançado em idade, eles entram em um estado de amnésia. Eles já não mais reconhecem os seus filhos, já não mais reconhecem os seus parentes, e dizem que o pior sentimento para aquele que está, para aquele filho, é ouvir da boca daquele pai, e saber que aquele pai não está o conhecendo. Você conhece, sabe que ele é seu pai. Irmão, essas virgens sabiam que ele era o Senhor. Sim. Mas aquele pai já não mais lembra do seu filho. O Senhor não vai estar sofrendo de amnésia. O Senhor aqui já não será o Deus da graça, o Senhor da graça, será o Senhor da justiça. Não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Que tal? Volta para Mateus que eu vou concluir aqui. Não sai nem do versículo, cadê Mateus 22, né? Não sai nem do versículo 1. Senhor Jesus. Nem estamos no versículo 21. Então o reino dos céus é isso, irmãos. O reino de Deus e o reino dos céus. O reino dos céus, a realidade é hoje. Todos nós estamos na realidade do reino. Mas na manifestação, Marilene, nem todos estarão. Alguns estarão de fora. Mas hoje, irmão, o Senhor, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele está nos chamando. Então o Senhor é esse noivo, né? O Senhor é esse noivo. Lembra lá em Mateus, Senhor Jesus, Gênesis 24, quando Abraão manda o seu servo mais antigo da casa buscar a noiva para Isaac, ali representando Deus o Pai, sendo Abraão, enviando o seu servo Eliezer, que representa o Espírito, para buscar a noiva de Isaac, buscar Rebeca, porque ela já estava sendo preparada. Então, irmãos, Deus é esse noivo. E lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis 1, já nos demonstra isso aí. Gênesis 1, rapidinho comigo, por favor, Gênesis 1. Perdão, Gênesis 2, versículo 18, Gênesis 2, 18. Aqui já nos mostra essa relação do casamento. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria esse. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma
auxiliadora que lhe fosse idônea. Esse homem, representando que estava sozinho, representa Cristo. Este era o primeiro Adão, Cristo é o segundo Adão, ou último Adão. Entendeu, irmãos? Então Deus viu Adão e falou: olha, vou preparar para você uma companheira. Aí o que Deus fez? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Lembra que a mulher foi tirada do homem. Deus poderia muito bem ter feito um outro boneco de barro ali. Não, mas Deus ele preferiu tirar a mulher do homem, porque os dois são um. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, por conta do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Você sabe por que fala que deixa o homem, o pai e sua mãe, não deixa a mulher, o pai e sua mãe? Eu não vou entrar no caso, mas é sobre o encabeçamento. Porque o homem, irmãos, quando ele está, e quando ele ainda não é casado, ele está sob o encabeçamento de quem? Dos pais. A partir do momento que ele casa, ele já saiu do pai e da mãe, e este será encabeçado por Cristo. A mulher não. A mulher, quando ela não é casada, ela é encabeçada pelos pais, e quando ela casa, ela é encabeçada pelo marido. Por isso que não fala a mulher deixar o pai e mãe, sim o homem. Porque o homem vai ter um outro cabeça para encabeçar a sua esposa. Entendeu? Isso é rapidinho para você só compreender. Então, irmãos, o Senhor é esse noivo que do lado dele foi tirada a sua esposa, a sua noiva. Mas aonde está isso, João? João 19, rapidinho comigo. João 19. Senhor Jesus, João 19, versículo 31. Fala: então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com ele tinha sido crucificado. Jesus no meio, de um lado um ladrão, de um lado um condenado, de outro condenado. Quebrou a perna de um e de outro, certo? Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto. O que Deus precisou fazer com Adão antes de tirar Eva? Fez o homem cair em pesado sono. Alguns falam para que Adão não pudesse dar palpite na escolha de Eva. Oh, Senhor Jesus, para descontrair. Porque iria dar palpite, sim, fala a verdade, vai sim. Nós escolhemos muito, né? Nós não deixamos Deus escolher para nós escolhemos para Deus. Então, ou seja, o Senhor caiu em sono profundo quando ele tomou o vinagre. Aqui fala, ele disse: está consumado. Rendendo a cabeça, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ele adormeceu. E quando ele adormeceu, o que o soldado fez? Como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue para a remissão dos pecados, e água é o fluir da vida de Deus, é a vida de Deus sendo dada para o homem. Nesse momento, irmãos, a igreja estava sendo gerada. A noiva estava sendo tirada do lado dele. Então, Cristo é o noivo. Para terminar, rapidinho, eu vou ler um versículo com você aqui. Efésios. E a noiva e a igreja é a noiva. Efésios capítulo 5, e eu já concluo. Efésios capítulo 5 mostra a igreja como a noiva. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Fluiu sangue, fluiu água. Purificado pelo fluir, pela lavagem de água, da lavagem de água pela palavra. Paulo estava fazendo o melhor comparativo que ele encontrou e que ele poderia usar do relacionamento entre Cristo e a igreja, é o relacionamento entre o marido e a esposa. É o mais próximo que chega em todos os comparativos, é este. Para você entender o que Cristo é com a igreja, Eliane, é o que o marido é com a esposa, é o casal. Para apresentar a si mesmo igreja. O que a igreja é, irmãos? Gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa. O que a igreja é? Santa. Então eu gostaria de concluir essa mensagem dando uma vacina nessa questão, irmãos. Cuidado em nome de Jesus quando você for se referir à igreja. A igreja não está com nada. A igreja? Mas essa igreja não faz nada. Deus está vendo. O que a igreja é para Deus, irmão? Santa. O que a igreja é para Deus? Sem ruga. A parte final aqui fala sem. E por que nós botamos tanto defeito na igreja? Ah, mas a igreja? Irmãos, cuidado. Cuidado. Ao se referir à igreja. Cuidado. A igreja ela é santa. Você tocando na igreja, você está tocando no próprio Deus. Palavra pronunciada contra a igreja é palavra pronunciada contra o próprio Deus. Ela é santa, ela é sem mácula, ela é sem ruga, ela é sem defeito. Já pensou se nós víssemos a igreja dessa forma, Bia? A igreja ela é santa, a igreja ela é sem mácula. Aí agora eu te falo, esse prédio é santo? Esse prédio é santo? Não é. Sai todo mundo aqui, irmãos, pode bater um trator aqui e derrubar tudo. Já ouvimos mensagens passadas e vamos concluir com isso. A igreja, quem é a igreja? Somos nós. Agora eu vou apertar um pouco o laço, mais um pouco. Então, quando que eu falo mal da igreja, Dalva? Quando eu falo mal dos irmãos. Mas esse irmão, hein? Vida, você também não tem jeito, né? Você viu o que Fida fez, Jaime? Você viu o que o irmão fez? Você viu o que a irmã fez? Você viu o que o irmão deixou de fazer? Você viu o que a irmã deixou de fazer? Irmãos, em nome de Jesus, antes que Deus te fulmine, vamos ter respeito e temor ao falar contra a igreja. Mateus, eu termino com esse versículo aqui. Mateus 12. Mateus 12. Então a igreja ela é a noiva, né? Mateus 12, 36 e 37. Coloca para mim na tradução King James, por favor, aqui, Aninha. 12, 36 e 37. Digo-vos que toda palavra frívola, aqui é na Nova Almeida, né? Aqui é na King James. Por isso vos afirmo que, de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. 37. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Cuidado ao falar dos irmãos, cuidado ao falar da igreja, a se referir à igreja. Mas a igreja em Carlos Chagas se arrependa, irmãos.
enquanto é tempo. Se arrependa. Quando vier na sua boca uma crítica, invoque o nome do Senhor. Saia dessa esfera da sua mente, da sua alma. Se arrependa e lave-se no lavar da água purificadora que é a palavra. Seja renovado. Por favor, olhe para a igreja como santa. Igreja é isso aqui, ó. Santa, sem defeito. Mas nós temos defeito? Então Deus está falando que eu não tenho defeito. Então, temos e muitos. Mas eu fechei a Bíblia, acabou. Mas como que Deus vê? Deus já vê, Caliana, a igreja edificada. Deus já vê a igreja perfeita. Tudo está feito. A visão do Senhor, irmãos, é lá na frente, não é a nossa de hoje, não. Então paremos de olhar o hoje, os defeitos, os problemas, as dificuldades, vamos olhar lá na frente. Apoiar um ao outro, cooperar um com o outro, para que haja edificação e avanço. Jesus é o Senhor. Amanhã continuamos nesse encargo. Amém?